recrutas, eu sou o Mike e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do General Nerd. Antes desse vídeo começar, gostaria de pedir encarecidamente pra você, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me siga nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, tá aparecendo na tela pra você e os links estão aqui na descrição também. Bom galera, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu tava matutando ontem. Assim, até joguei no Twitter o assunto e eu parei pra pensar um pouco sobre como as coisas estão um pouco piores nessa geração atual. E aí eu tentei filtrar um pouco esse assunto para ver se não era só eu repetindo o clichê de um cara velho falando: essa geração é dessas crianças hoje estão tudo perdida, porque na minha época era diferente. Porque quando eu era criança eu ouvia isso. Quando eu era adolescente eu ouvia isso. Eu ouvia isso das pessoas mais velhas falando que a minha geração tava perdida, que a minha geração não sabia o que era legal, sabe? Eu ouvia que a minha geração só sabia ficar na frente da TV, só sabia ficar na frente do videogame, e que na época das pessoas que apontavam o dedo pra mim falavam isso, as crianças iam pra rua pra jogar peão, pra jogar bolinha de gude, pra brincar de carrinho de rolimã, mesmo que eu fosse pra rua pra andar de carrinho de rolimã. Mas vocês entenderam? Tinha gente que fala assim: quando eu tinha 14 anos eu já tinha um emprego, eu já trabalhava. Então eu parei e filtrei um pouco assim, pô, será que não sou só eu sendo um velho rabugento? E aí eu parei pra avaliar realmente. Obviamente eu não vou ser arrogante a ponto de dizer que eu vou dar uma opinião pedagógica, psicológica, profunda e técnica, mas avaliando assim, por alto, superficialmente, pedagogicamente, psicologicamente, socialmente, esta geração infantil, essa geração de crianças, elas têm uma grande coisa a perder que a nossa geração teve e que uma geração passada também teve. Neste sábado, 8 da manhã, na TV Globinho. A ausência de uma programação de entretenimento infantil voltado para o público infantil, única e exclusivamente para o público infantil. Quando eu falo esse conteúdo exclusivamente infantil, você já deve estar pensando o seguinte: talvez você, eu sei que meu público ele é totalmente mais velho, né? Eu tenho crianças que me assistem, eu tenho pré-adolescentes que me assistem, mas eu sei que essencialmente meu público é um público mais velho. Talvez você tenha um filho e diga o seguinte: Mike, você está errado, nós temos hoje canal do YouTube da Galinha Pintadinha, nós temos show da Luna, nós temos canais de YouTube disso, daquilo. Eu concordo plenamente. Porém, presta atenção a diferença do que nós tínhamos e o que essas crianças têm. Antigamente, a TV aberta era o maior canal de divulgação de entretenimento e informação que existia, né? Hoje, talvez ela ainda seja, talvez, mas o poder da TV, principalmente no público infantil, diminuiu horrorosamente. Mas naquela época, no final dos anos 80, começo dos anos 90, nós tínhamos canais como Manchete, Globo, SBT e Bandeirantes que investiam em programas infantis do tipo Cometa da Alegria, o programa do Bozo, o Show do Malandro, Show da Maravilha, Angel Mix, o Show da Xuxa, entre vários outros programas de auditório com público infantil que incentivavam coisas como brincadeiras, interação entre crianças, passava os desenhos animados para essas crianças, eram programas que ensinavam, educavam, e esses programas eles tinham uma duração muito grande na carga horária da TV. Se eu não me engano, se não me falha a memória, o Show da Xuxa tinha cerca de 2 horas de duração diária. O programa da Mara Maravilha, durante a tarde, pegava a tarde inteira. Durante a manhã inteira da TV Globo, nós tínhamos ali TV Globinho, aí Caça-Talentos ou Bambu Luar. E o programa da Angélica na Globo tomava a manhã inteira da TV. E aí depois, quando acabava, vinham os jornais locais, e aí vinha o jornal Hoje, se eu não me engano. Ou seja, você tinha uma programação muito voltada no turno matutino para as crianças, ou no turno vespertino, e era uma programação muito massiva. Ou seja, a criança, ela tinha uma atenção. E aí eu entro um pouco em contradição com o que eu sempre acabo defendendo, que eu vou
entrar contra o que eu faço, né? Eu sei, hoje nós temos canais de YouTube voltados para criança, voltados para público infantil. Mas o problema do YouTube, o problema dos criadores de conteúdo do YouTube, é que a gente não tem regulamentação. A gente não tem, mesmo que devesse ter, a gente não tem um senso de responsabilidade, sabe? O Jovem Nerd, esses dias, ele colocou no Twitter uma foto de vários canais do YouTube pegando historinhas com boneca e brinquedinhos e fazendo conteúdo adulto, fazendo coisas sobre morte, sobre sequestro. E vocês já cansaram de ouvir histórias sobre isso. E o Jovem Nerd falou: YouTube, quando é que isso aqui vai acabar? Quando é que vocês vão dar uma olhada nisso? E o YouTube, ó, cagou e andou, não respondeu o Jovem Nerd nem bosta nenhuma. Então, se o YouTube Brasil não tá respondendo Jovem Nerd, mano, é porque ele realmente tá cagando. Então, nós, criadores de conteúdo, eu, por exemplo, eu tenho um pouco de senso de responsabilidade sobre o meu público um pouco mais novo, até um público mais adolescente. Eu tenho coisas na minha vida que eu evito, se eu puder, eu não deixarei pública de maneira nenhuma. E tem coisas que eu penso que eu jamais falarei, porque eu sei que para um público infantil, um público infanto-juvenil, eles não vão ter a maturidade de discernir o que eu estou falando ou fazendo e entender se é certo ou errado. Um público infanto-juvenil vai ver isso, vai ver as coisas que eu penso, as coisas que eu digo, as coisas que eu faço, vai avaliar. Pô, eu gosto do Mike, o General Nerd é um cara tão legal, se ele pensa isso, então ele deve estar certo. Então eu tenho um pouco desse senso de responsabilidade. Assim, nem tudo que eu penso eu posso falar, porque eu posso estar atingindo um público mais novo que não tem esse discernimento. Só que eu sei que a grande maioria dos criadores de conteúdo do YouTube não tem um pingo desse senso de responsabilidade. A TV, ela tinha por obrigação ter esse senso de responsabilidade. Ela tinha uma equipe por trás, ela tem uma equipe de produção completamente composta por pessoas adultas, formadas e pá, essas coisas, e que se ela não andasse na linha, não andasse ali nos trilhos certinho desse senso de responsabilidade que ela tava falando com o público infantil, ela, ó, tomava na tarraqueta, o programa saía do ar e tudo mais, perdia anunciante, esse monte de coisa. Então, esses programas infantis do tipo Show da Xuxa, Cometa da Alegria, Show da Maravilha, Show do Malandro, eles tinham como responsabilidade realmente fomentar o crescimento dessas crianças. Hoje em dia, a geração infantil acaba por estar crescendo, consumindo o mesmo conteúdo de uma geração mais velha, vamos dizer assim. A criança de 5 anos de idade, ela acaba tendo acesso, ela acaba tendo um conteúdo voltado para ela, sendo um mesmo conteúdo que um pré-adolescente de 12 anos está tendo também. Então, nós temos uma falta, uma deficiência de uma coisa, mesmo que tenha, ainda assim é muito pouco, desse conteúdo voltado para um público realmente infantil, o que acaba causando a perda dessa criança de ter esse momento infantil. Talvez cause um crescimento acelerado, um crescimento precoce, talvez cause uma geração que não tenha uma criatividade, uma interação tão estimulada como essa outra geração que tinha esses programas infantis, tinha uma programação voltada para ela, acabou tendo. Você quer um exemplo? Na minha época, nossa senhora, eu envelheci 5 anos dizendo essa frase, mas na minha época, a TV Cultura era um canal que era muito visto pelo público infantil, porque nós tínhamos programas como Castelo Rá-Tim-Bum, X-Tudo, Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, entre outros diversos programas que eles tinham como intuito, não é brincadeira, o intuito dos programas era educar crianças de uma maneira divertida. É só você pegar Castelo Rá-Tim-Bum. Olha como Castelo Rá-Tim-Bum, o programa inteiro, ele é focado a te ensinar coisas básicas para as crianças. O programa X-Tudo, ele era feito pelo SESI, pelo amor de Deus, era um programa produzido pelo SESI. Ele ensinava crianças coisas como cozinhar. Eu aprendi a cozinhar quando assistia X-Tudo. Aprendi a fazer coisas, não é cozinhar de Masterchef, mas fazer uma coisinha simples, sabe? Ele ensinava a criança a fazer artesanato. Simples também, mas tudo de uma maneira divertida. Quando eu pego a minha escova, eu só penso em rock and roll. Rock, 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 rock.
E lá no cantinho eu limpo com o fio dental. As antenas da abelha analisam tudo. Elas estão cheias de analisadores de cheiro, analisadores de umidade e analisadores de temperatura. Tudo isso a abelha sabe pela antena. Você sabe quanta água você pode desperdiçar deixando a torneira aberta enquanto escova os seus dentes? Peraí que eu vou fazer a conta. 1 litro. Pior, você pode mandar até 20 litros de água ralo abaixo sem usar numa única sessão de escovação. Aqui só brinca quem está estudando direitinho. Porque se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Aqui só brinca quem estudar direitinho. Tá estudando? Sou. Geografia, você é bom? Sou. Me diga a capital de São Paulo. São Paulo. Capital de Pernambuco. Não pode falar, hein? Recife. Capital de Porto Alegre. Já é a capital. Boa, Rio Grande do Sul é capital, é Porto Alegre. Boa, ele sabe tudo. Outra coisa que parece bobeira, mas pensa hoje, pensa naquela época, o tanto de música voltado para público infantil que tinha. Você tinha os discos, os LPs, você tinha um LP direto, pelo menos umas 3 vezes no ano. Você tinha um LP novo da Xuxa, um LP novo do Sérgio Malandro, um LP novo da Mara Maravilha, um LP novo da Angélica, um LP novo da TV Colosso, um LP novo do Balão Mágico, um LP novo do Trem da Alegria. Mano, pensa que hoje existe uma banda, um conjunto musical voltado pra criança, igual existia na minha época, Trem da Alegria, Balão Mágico, esse tipo de coisa, não existe. E se existe, não ganha mais espaço como ganhava antigamente. E pensa o quanto é importante para uma criança ter esse tipo de conteúdo de entretenimento voltado para ela. Mano, hoje eu sei o quanto que ajudou no meu desenvolvimento criativo e intelectual ter crescido ouvindo Balão Mágico, ouvindo Trem da Alegria, ouvindo Fofão, ouvindo o CD do Bozo. E sim, meu medo de palhaço não veio desde criança, eu não tinha medo do Bozo quando eu era criança. Pensa o tanto desse conteúdo, o quanto de crescimento que eles causaram em crianças daquela época. Hoje, do fundo do coração, eu já parei pra ver, só pra poder tirar essa conclusão nos meus próprios olhos, coisas como Peppa Pig e Galinha Pintadinha, que é o dito conteúdo infantil que temos hoje em dia. Do fundão do coração. Não é um olhar de assim... Eu, Mike, de 30 anos, olhando o conteúdo da Peppa Pig e avaliando como se fosse pra mim. Não, eu olhei assim... Tá, pra uma criança, isso aqui... Mano, é um conteúdo retardado. É um conteúdo imbecil, é um conteúdo que eu, do fundo do coração, eu não vejo como aquilo cresce uma criança. Pelo contrário, eu acho que aquilo ali aliena, emburrece e derrete o cérebro de uma criança. É muito aquém de coisas, por exemplo, como Cocoricó. Quem lembra de Cocoricó? Como coisas... Mano, eu lembro o tanto de produções da Maurício de Souza Produções, da Turma da Mônica, o tanto de discos, o tanto de filmes, o tanto de quadrinhos que a Turma da Mônica vendia naquela... Compara Peppa Pig, Galinha Pintadinha, com o crescimento que coisas como Turma da Mônica fez, com o crescimento como coisas como os programas da TV Cultura fez. Não dá. A própria TV Globinho, a própria Band Kids... Cara, elas influenciaram bastante uma geração, velho. A Manchete, o quanto a Manchete foi importante pra muita gente. Começo de conversa, a Manchete criou a cultura de anime aqui no Brasil. Não é exagero, ela criou. Não existia cultura de anime no Brasil até vir a Manchete. A Band, ela chegou a corroborar, estender e aumentar essa cultura de anime quando veio a Band Kids. E aí você, tá, Mike, e aí, anime, grandes coisas, anime. Mano, muita gente hoje é o que é, faz o que faz, por conta de termos inserido uma cultura estrangeira aqui no Brasil, que foi a cultura de animes. Esses, não só os animes, vamos dizer assim, tá, os desenhos Hanna-Barbera. Cara, quantas pessoas, quantas crianças não são o que hoje, não tiveram muita formação do que são hoje, graças aos desenhos Hanna-Barbera, que também vieram graças aos programas infantis que tinha na Manchete, que tinha no SBT. Então, o fato de não termos mais uma programação voltada para um público infantil na TV aberta, que é
vamos dizer assim, é o canal de credibilidade, é o canal que é regulamentado, que tem uma fiscalização, que tem uma responsabilidade. O fato de a gente ter perdido essa programação é prejudicial para essa nova geração. E eu entendo por que saiu da programação, porque as crianças hoje não querem mais ver TV, ok? Já que as crianças não querem mais ver TV, você não tem mais publicidade voltada para criança na TV. E junto com isso, o CONAR ainda proibiu que a publicidade voltada para público infantil fosse veiculado na TV. Com isso, o que a TV falou assim? Então, se eu não tenho publicidade, eu não vou fazer programa infantil. E aí cortou. Obviamente, Silvio Santos mandou um foda-se pra isso e continuou com Bom Dia e Companhia. Mas ainda assim, é uma coisa que dá a se pensar assim, o quanto a ausência desse conteúdo, ou a ausência da responsabilidade de quem cria conteúdo, quem é o sucessor desse conteúdo, a ausência da responsabilidade desses criadores de conteúdo, o quanto isso está prejudicando uma nova geração de crianças e que tipo de adultos essas crianças serão daqui a 10 anos. Porque nós já temos um pouco do reflexo disso nesses adolescentes que nós temos hoje, que são adolescentes intolerantes, adolescentes que não sabem esperar, adolescentes que não sabem ouvir não, adolescentes que é a geração meme, sabe? Eu acho que o Pirula chegou a falar isso. O Pirula, eu não sei, tá? Não estou usando o nome do cara, eu realmente só não sei se é Pirula ou Pirula. Ele chegou a identificar a geração meme quando, assim, a pessoa lê um título de uma matéria, lê um título de um vídeo e acha que entendeu, absorveu e não quer saber o conteúdo, não quer se aprofundar, ela fica tudo ali no raso. Esta geração está sendo criada exatamente... Eu não vou botar a culpa inteira, né? Eu sei que existem vários outros fatores, como o YouTube, como redes sociais, entre várias outras coisas, mas um grande fator é o fato de a geração infantil estar sendo negligenciada, não está tendo mais a atenção que ela tinha antigamente. Hoje nós temos uma atenção muito maior no público infanto-juvenil do que no público infantil. E isso está dando alguns probleminhas. Então eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Me diz se você achou, o que você achou do vídeo também. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo no seu Facebook, no seu Twitter, onde você quiser, nos grupos de WhatsApp, compartilhe em tudo qualquer lugar. E não se esqueça também de deixar aquele like maroto e eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço e descansar, soldados.